Bem-vindo a todos. Meu nome é Catarina Barreto e sou secretária da atual Executivo da Junta de Freguesia de Aradas. Em nome do Sr. Presidente, David Paiva Martins, declaro aberta esta sessão solene comemorativa dos 178 anos da Freguesia de Aradas. Para iniciar a nossa sessão, iremos começar por ouvir o coral de São Pedro de Aradas, que, sob a batuta de maestro Miguel Rodrigues, nos vai presentear com um número musical chamado I Have a Dream. Eu tenho um sonho. Luz Alva. Convido agora o Sr. Presidente da Junta a usar da palavra. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e obrigado por terem vindo. Eu tenho muitas dificuldades com esta vida. Sou Dona Neto Magalhães e demais familiares do nosso homenageado hoje, aqui presentes. O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, o meu grande amigo, Dr. Jorge Camilo, que hoje aqui representa o Engenheiro Paulo Esteves, o Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Aradas, Álvaro Patrício. Senhores anteriores condecorados aqui presentes, Sr. Manuel Madil, Sr. Apelino Laranjeira, Sr. Pároco
de Aradas, do Governo Padre Paulo Cruz, queridos colegas do Executivo, caros membros da Assembleia de Freguesia de Aradas, caros colegas presentes junto de outras freguesias do Conselho, que quiseram estar connosco, senhores dirigentes de associações e clubes da Freguesia de Aradas, que aqui estão presentes também, senhores convidados em geral, minhas senhoras e meus senhores. 6 de novembro de 2014. A Freguesia de Aradas comemora 178 anos da sua Constituição, que ocorreu em 1836, em simultâneo com a extensão do Conselho de Aradas, que durou 655 anos, ou seja, desde 1182. O acontecimento foi assinalado no próprio dia 6 com uma missa de sufrágio em memória dos autarcas que serviram o nosso povo ao longo de todo esse tempo. Na sessão solene de hoje, além de celebrarmos o aniversário da freguesia, também assinalamos o primeiro da posse do atual executivo da Junta. Aniversário esse ocorrido em 17 de outubro último. Ao longo destes primeiros 12 meses de mandato, temos recebido as costumadas reclamações dos fregueses, reportando-se umas a matérias que são da nossa competência, mas outras, muitas, também a questões que estão fora da nossa alçada. Por vezes, temos alguma dificuldade em entender. As pessoas não ponderam que 4 dos 5 elementos do Executivo atual vêm do elenco anterior. Se observassem, poderiam ver que no exercício precedente o Executivo não só manteve as valetas e passeios da freguesia no geral limpos, como executou um conjunto de obras que nos parece apreciável e de que sucintamente destacamos. O arranjo e recuperação de todas as fontes, a manutenção dos degradados pavimentos das ruas até o início de 2013, a recuperação dos edifícios das escolas do Dr. José Leite, da Escola António Lopes dos Santos e da sede da Junta de Freguesia, diversos e importantes melhoramentos no cemitério, construção do Parque do Eucalipto, etc., etc. Então, sendo as pessoas as mesmas, porque é que neste mandato a limpeza dos espaços públicos da freguesia piorou tão acentuadamente? A razão é muito simples. Falta de capacidade financeira para manter ao serviço da freguesia o conjunto de trabalhadores que habitualmente requisitávamos ao Centro de Emprego e Formação Profissional. Por falta de dinheiro para lhes pagar os suplementos que a lei impõe, tivemos de deixar partir e ficámos confinados aos nossos únicos 3 assistentes operacionais, com a agravante de termos ficado nos últimos meses reduzidos só a 2, porque um deles continua de baixa médica devido a um acidente de trabalho que sofreu. Esses nossos 2 trabalhadores no ativo não param, mas a freguesia é muito extensa. Os espaços a limpar, ruas, passeios, valetas, zonas verdes, cemitério, parece que se multiplicam e não têm fim. Há sempre opções muito difíceis que têm de ser feitas, mas quem estiver de boa fé e minimamente atento, reparará por certo que a par de zonas por limpar, há aquelas cuja limpeza está a ser feita e outras ainda que já estão bem limpas. A questão é que não é possível estar em todo lado ao mesmo tempo. Contudo, atendendo a que no próximo ano, se concretizar o que esperamos, poderemos eventualmente dispor de uma situação financeira com um pequenino desafogo que este ano não tivemos, já oficiamos ao Centro de Emprego no sentido de nos ceder 2 ou 3 trabalhadores que venham a apoiar a nossa capacidade de resposta às necessidades da freguesia, de modo que as coisas possam correr um pouco melhor. A nossa expectativa é que a Câmara Municipal de Aveiro acorra também às necessidades que, sendo nossas, dependem dela. Nessa medida, não posso deixar de recordar alguns dos mais importantes problemas da freguesia de Aradas, cuja solução os fregueses contínua e reiteradamente reclamam. A longamente desejada requalificação do Centro Cívico e Cultural, que por questões de segurança continua encerrado. A notícia boa é que a Câmara Municipal de Aveiro já incluiu no seu orçamento para 2015 verba destinada a essa requalificação. Muito obrigado por isso, Sr. Vice-Presidente. A requalificação da zona do Crasto e do Eirô, em Verdemilho, que já começou nos últimos dias com o início das obras na Rua do Crasto. Obrigado também. A requalificação da EN 109 no troço de Verdemilho, na qual pedimos solução para o problema da chamada rotunda do Botafogo,
e também do entroncamento com a rua do Sacovão e acesso à variante de Mamodeira. A requalificação da rua direita da Quinta de Picado, na zona de Coimbrão. A construção de um acesso ao Centro Escolar de Vermelho, a partir da rua Professor Júlio Catarino, junto ao Lidl. A construção da rede de saneamento básico na parcela da rua da Estação de Quintãs e rua do Carril, na Quinta de Picado, que ainda não tem. No campo da cultura, do desporto e da assistência social, continuaremos a fazer tudo o que seja possível no apoio às nossas associações, bem como à loja social e demais instituições que se ocupam das pessoas e famílias em dificuldades, com que temos protocolos em vigor. Quero aqui deixar uma palavra de justo louvor aos membros dessas estruturas, bem como ao conjunto de voluntárias da nossa loja social, porque todos dão o melhor do seu esforço em prol da dignificação do nome da nossa terra e do bem-estar do seu povo. Uma palavra também, porque inteiramente justa, de louvor ao pessoal do quadro da Junta, pela extrema competência e total dedicação que sempre vem pondo no cumprimento das suas missões, indo voluntariamente, por norma, além do que seria obrigação. No campo das nossas tradições, já há alguns anos que se vem aproveitando a sessão solene de vida da freguesia para condecorar pessoas que se distinguiram no serviço ao povo da nossa terra. Desses condecorados, estão aqui pessoalmente connosco o Sr. Manuel Simões Madeiro e o Sr. Avelino Ferreira Aranjeiro. Não está o Sr. Padre Júlio da Rocha Rodrigues, por motivos de saúde, nem o Sr. Eduardo da Rocha, que infelizmente já nos deixou. Essa tradição cumpre-se hoje de novo, com a entrega da medalha de mérito que foi atribuída a título póstumo a Francisco António Magalhães Pereira, o vosso Tochico. Para mim, pessoalmente, é um ato de profundo significado, porque, como muitos sabem, ligavam ao Tochico laços de grande afetividade. Saúde com o maior respeito e carinho a sua Dona Lete, sua mãe, a sua irmã Teresa, o seu cunhado José Eduardo, os sobrinhos Joana e Pedro e demais familiares próximos aqui presentes. Mas não vou falar sobre Francisco. Deixo essa missão a cargo de um dos seus amigos mais íntimos, o José Manuel Alves Nunes, a quem agradeço por ter acedido a encarregar-se de reunir o conjunto de textos que compõem o livrinho que lhes iremos entregar no final desta sessão, que foi conseguido no aspecto gráfico pela Liliana Mauriz, a quem também agradeço o conhecimento. É uma homenagem de todos nós ao Francisco para perpetuar a sua memória. O livro é pequenino, mas os textos são lindíssimos. Recomendo-lhes vivamente que se dê ao trabalho de o ler. Vão de certo emocionar-se. No conjunto, esses textos, na sua grande diversidade, dão-nos o que eu ousaria chamar de um retrato do Tochico. E em corpo inteiro, como se costuma dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Sr. Presidente. Convido agora o Sr. José Manuel Alferes Nunes a usar a palavra. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite endereçado pelo Executivo da Junta, na pessoa do Sr. Presidente Rodrigo, dizer que é uma honra enorme e constitui para mim uma oportunidade para recordar momentos importantes da minha vida, uma fase importante da minha vida, fase essa que partilhei de uma forma bastante intensa com a pessoa que homenageamos hoje. De facto, há pessoas assim, passam pela vida como furacões, marcando para sempre o rumo da vida das pessoas. Idealistas, sonhadoras, criativas e com uma vontade utópica de mudar o mundo, mas bastante sofredoras quando confrontadas com a dureza natural da realidade. Assim era o Tochico. Conheci o Chico há muitos anos, nem me lembro exatamente quantos. Para mim foi desde sempre. Ele foi uma presença constante na minha vida. Ele é uma presença constante ainda hoje. Entre nós cresceu uma enorme amizade. Com ele partilhei sonhos, ideias, projetos. Com ele trabalhei lado a lado na idealização e na realização desses projetos. Com ele partilhei as desilusões e os fracassos, mas com ele também partilhei muitos sucessos. Com ele tive o privilégio de participar na criação de muitas coisas.
inquieto, insatisfeito. O Chico tinha uma determinação criadora e uma crença absoluta na cultura enquanto patamar mais elevada que o homem pode ascender. Homem de paixões, com uma sensibilidade extrema, dedicou toda a sua vida a esta tarefa, contribuir para pensar o mundo baseado no conceito da cultura acessível a todos. O esforço, a luta, a persistência, a desilusão, mas acima de tudo uma capacidade de mobilização fora do lugar. Com o Chico era fácil acreditar, era fácil seguir, era fácil ajudar e contribuir. O Chico era um ser humano extraordinário, com uma dedicação enorme à família. A mãe, o seu verdadeiro porto de abrigo, os sobrinhos, como ele dizia, os filhos que nunca teve, a irmã, a amiga sempre presente, quem sempre recorria, uma família que tantas vezes deixou para trás, de quem tantas vezes se afastava para ir à procura dos seus ideais, e nesse caminho era sempre acompanhado por um sem número de pessoas que acabavam por se tornar a sua outra família. Multifacetado, o Chico tinha uma capacidade criadora muito invulgar. Tantos eram os interesses que abraçou. Jornalista, pintor, ator, encenador, fotógrafo, promotor, produtor, programador, associativo. Lembro-me das nossas longas conversas pela noite dentro no seu ateliê. Falávamos de tudo. Idealistas, queríamos mudar alguma coisa no meio em que vivíamos. Queríamos quebrar a rotina. Queríamos participar. Enfim, queríamos oferecer algo de melhor às pessoas. Hoje, talvez seja difícil as pessoas perceberem bem a dimensão do seu legado para a freguesia de Aradas e até para a cidade de Aveiro. A animação de jovens, a dinamização da biblioteca do Centro Paroquial de Aradas, a realização do boletim paroquial de palavra, a animação cultural, as inúmeras exposições, os espetáculos. Um percurso cheio, marcado pela força de vontade, pelo saber ser, pelo desprendimento e pela criatividade do Chico. Foi assim que nasceu a ACAD, Associação Cultural de Aradas, a realização do sonho de uma vida, com a responsabilidade acrescida de gerir um espaço novo, o Centro Cívico e Cultural de Aradas. Lembro-me bem do período que antecedeu a criação da Associação, vertiginoso, intenso, louco. Tantas conversas, tanto tempo despendido, tantas ideias. Exemplo do ideal que o Chico seguia foi aquilo que pensámos, partiu essencialmente dele, que a Associação deveria ser. Ainda hoje deve existir nos seus arquivos um documento com um organigrama pensado para a futura ACAD. Lembro-me como se fosse hoje. Tantas áreas de intervenção. Tal era a dimensão da ânsia de intervir que o Chico tinha. Naturalmente deu-se o choque pela realidade, tornando impossível à Associação assumir também a dimensão. Mas nada demoveu a vontade do Chico. A ACAD nasceu, cresceu e a partir daí muito mais coisas foram feitas. A criação de ilusões ilimitadas, a oficina de expressão dramática, com um trabalho intenso na área do teatro, outra das suas grandes paixões. A revista Boom, a agenda cultural do Distrito de Aveiro, mais espetáculos, mais exposições, entre tantas outras coisas. Pelo meio, o Chico foi tendo outras colaborações. O trabalho efetuado na Santa Casa de Misericórdia de Aveiro, as colaborações com as companhias teatrais Efêmero e Chapitou. Para além disso, o Chico teve tempo para se lançar em um novo projeto. A criação da empresa Sem Ilusões, dedicada à produção e promoção de espetáculos teatrais. Com a Sem Ilusões, a sua intervenção tornou-se mais abrangente, tendo até assumido uma grande importância na divulgação da arte e do teatro por vários pontos do país, numa altura em que não havia muitas empresas a trabalhar nesta área. O Chico também sabia arriscar, tendo sido um pioneiro e um verdadeiro empreendedor, conceito muito pouco em voga naquela época. E apesar de tudo, tantas ideias não concretizadas. Lembro especialmente do Prémio dos Jovens Criadores, o Festival de Artes de Rua, a consolidação da sua ligação ao Brasil, com a tentativa de implementar a integração de espetáculos teatrais e tantos outros espetáculos e exposições que procurou programar e promover. Dinâmico e voluntarioso, o Chico, no meio de tanta atividade, esqueceu-se de si próprio, deixando para trás outra das suas paixões, a pintura. Muitas vezes tentei convencê-lo a voltar a pintar, mas ele encontrava-se demasiado envolvido nos projetos que foi realizando. Nunca foi uma opção fácil. Pintar foi sempre aquilo que realmente quis fazer. Eram esses os momentos que mais prazer lhe davam, em que conseguia encontrar-se consigo próprio. Ser frágil, com momentos frequentes de altos e baixos, o Chico foi o meu melhor amigo. Uma pessoa que eu procurava compreender sempre,
são uma presença constante na minha vida. A pessoa que eu escolhi para me acompanhar como meu padrinho num dos dias mais felizes da minha vida. Chico, obrigado por tudo o que me deste e que eu nunca mais irei conseguir retribuir. Obrigado. Muito obrigada pelas sentidas palavras. Fernando Pessoa dizia: a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Hoje, contamos com a presença de inúmeros homens e mulheres que dedicaram parte da sua vida ao bem comum, ao outro, que não nasceram para estar sós, mas para viver em comunidade e contribuir para uma melhor sociedade. E estamos aqui reunidos com o intuito de prestar a justa homenagem a um homem que, ao longo da sua vida, dedicou-se de formas distintas à comunidade, o Tóxico. Assim, peço ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. David Paiva Martins, e ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Álvaro Patrício de Bem, que dê início à condecoração de Francisco António Magalhães Pereira. Vão explicar às vezes porque é que os protocolos há atrapalhações. Hoje é o dia da freguesia, cada um tem as suas funções. Esta é das maiores retribuições para quem está na função de poder dar a alguém cidadão em vida. Acontece que, como tudo na vida, muitas vezes chegamos atrasados. E as homenagens têm que ser feitas sempre bem estabelecidas. Hoje temos a prova de que os jovens desta freguesia foram bem colocados por Deus. A presença deles, o envolvimento que têm nas associações, a qualidade com que apresentam os seus trabalhos com inteligência e sabedoria, que é importante numa altura da vida que necessitamos de alguma serenidade. E, portanto, isto tudo representa não só o efeito da passagem do Tóxico, mas mais importante é a lembrança. Como o fazemos, pouco importa. Mas necessitamos de perceber que não é o viver somente da sociedade, estar dia a dia com as pessoas que é importante. O importante é sim o apoio, o efetivo de solidariedade, de sentir o que é que elas necessitam. E esse é o sentimento que nos diferencia do resto do que é os animais vivos. O ser humano é isto. E portanto, obrigado ao FESC por ter espelhado bem. E por mais que se escreva o Tóxico, vai ficar outro tempo por dizer, porque alguns de nós têm episódios riquíssimos sobre a vida, e o Tóxico nos afeta a todos, e no bom sentido. E portanto, ao Tóxico, muito obrigado por nos ter dado a possibilidade de conhecermos, para quem teve que passar. Sendo assim, por proposta do Executivo e de ratificação da Assembleia, o diploma ao Tóxico diz o seguinte: tendo em conta a ação de Francisco António Magalhães Pereira na criação da ACAD, a Associação Cultural de Aradas que presidiu, os serviços relevantes que aí prestou, houve nomeadamente com a criação da Oficina de Educação Dramáticas e Navigações Limitadas, na qual, enquanto Tóxico ou dezenas de jovens e adolescentes em trabalho criativo, evitando que desvalassem para os perigos do consumo da droga que então lastravam na sociedade, o Executivo da Junta na Associação Pública 2 de setembro de 2014 declarou por unanimidade atribuir a medalha de mérito da Freguesia de Aradas ao título posto. A atribuição que foi ratificada por unanimidade na sessão de 30 de setembro de 2014 da Assembleia de Freguesia de Aradas, 6 de 2014. Tenho o prazer de entregar isto.
apreciar, procura-se fazer sempre de uma maneira que acaba sempre sendo bem. Agora eu sempre aqui não queria lá muito que veja. O Chico parece uma salva de palmas. Queria agradecer a todo o Sr. Presidente da Junta, a sentida homenagem que a freguesia de Aradas e todos os presentes nesta cerimónia acabam de prestar ao meu rosto. O seu amor e dedicação a Aradas estiveram sempre presentes ao longo da sua vida. Como todos os homens de cultura, era também um sonhador. Esta homenagem é mais um sinal do carinho que temos recebido da comunidade de Aradas ao longo destes dolorosos 3 anos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e o nosso Oxico, se nos estiver a ver, está com certeza muito orgulhoso. Convido agora o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, o Dr. Jorge Campino, cuja presença nos honra a usar a palavra. Presidente da Junta e ao saudá-lo também cumprimento os membros executivos da Junta, freguesia, a representação da freguesia, também cumprimento os elementos da Assembleia de Freguesia, antigos presidentes de Junta de Freguesia de Aradas, presidentes das outras freguesias aqui presentes aqui do nosso concelho, dirigentes das associações e clubes desportivos e dos bombeiros de Aradas e também do concelho, família e amigos do António Francisco, é uma palavra de saudação, condecorados, Reverendo Padre, não podia esquecer, sim. Eu, em primeiro lugar, estamos hoje aqui a celebrar mais um aniversário da freguesia. Freguesia de gente ilustre, muitos aqui presentes, que eu não me esqueci de saudar a todos nós aqui presentes, flores das artes, da cultura, como António Francisco, empresários, cidadãos anónimos que, com a sua cidadania ativa, concorrem, ajudam e fazem parte do desenvolvimento desta nossa freguesia, nossa, da qual eu faço parte, e muita honra e no último mandato ser presidente da Assembleia de Freguesia, onde todos sem exceção, todos com responsabilidade, os que estavam no poder e os que estavam na oposição,
todos com responsabilidade, lutaram e apresentaram as suas ideias, as suas vontades, o seu querer por uma Aradas melhor, uma Aradas cada vez com maior peso no seu crescimento, quer em termos económicos, quer em termos sociais, quer em termos solidários. O Sr. Presidente da Junta transmitiu-nos algo que faz parte da missão, quer dele, quer nós que estamos no Executivo da Câmara, que foram reclamações. Faz parte da cidadania ativa das pessoas, naturalmente, nunca estarem satisfeitas. É assim que evoluem os países, as regiões, os concelhos e as freguesias. É essa insatisfação que faz parte de todos nós e que leva a progredir. Se tivéssemos atingido o ótimo, já não havia mais nada para fazer. E quando celebramos o aniversário, significa mesmo isso. É o assumir uma responsabilidade por um novo ano. O que passou é um balanço do que foi feito e que faz parte do passado e que ajuda a construir um futuro. Portanto, o aniversário é mesmo isto. É o lutar por um futuro melhor, é fazer cada vez mais. Nunca em nada, nem nas nossas vidas, nem na gestão de um espaço, de uma área geográfica, de um concelho, de um país, de uma freguesia, nunca nada está concluído, nunca nada está feito. Tudo está por realizar, porque os tempos avançam, as necessidades alteram-se e as vontades também assim o exigem. O que era bom no passado, hoje se calhar é menos bom e terá que se mudar para o futuro. O Sr. Presidente da Junta falou já de algumas ações que estão previstas efetivamente no Orçamento da Câmara, que se relacionam com Aradas. O Centro Cívico, eu conheci, foi umas instalações que eu sinceramente, pessoalmente, nunca gostei muito, quer na sua forma, quer no estado de degradação que tinha, e portanto há um forte empenho do Sr. Presidente e cidadãos de Aradas em que seja mais que uma reabilitação, que ele seja adequado àquele espaço para mais à sua função de centro cívico e cultural. E portanto é isso que estamos apostados, não só na reabilitação, mas na sua melhoria em termos funcionais. E depois o Sr. Presidente falou, portanto, de reclamações, desta insatisfação. Eu posso dar um exemplo que há cerca de 2 semanas telefonou uma pessoa amiga aqui de Aradas a pedir, a implorar que os semáforos da Botafogo fossem desligados. E na semana a seguir, outra pessoa amiga telefonou a dizer que as pessoas estavam muito insatisfeitas por os semáforos estarem desligados, porque os queria ligados. E portanto, isto faz parte. Eu estou a dizer, é um facto, não vou dizer nomes das pessoas que são, mas são pessoas, muitas delas que vocês conhecem, são pessoas aqui socialmente bem conhecidas, mas isto faz parte da insatisfação das pessoas. Ambas têm razão. Ambas têm o seu, as suas necessidades e carências derivadas daquela situação. E ambas são prejudicadas e ambas são beneficiadas por uma situação ou por outra. E, portanto, quem dirige um órgão autárquico, um órgão autárquico que seja conselho ou de uma junta freguesia, tem sempre este problema. Alguém que não gosta da decisão e há outros que aplaudem. Eu sou economista, tirei doutoramento nesta área de economia e da economia chamada Public Choice, tem a ver com a teoria da escolha pública. Há sempre estes extremos e a economia resolve isto de forma muito simples e que se demonstra, através da investigação, que devemos satisfazer o eleitor mediano. Portanto, o que está entre os dois extremos. É isto que diz a teoria. Portanto, vamos procurar haver aqui uma solução. A Botafogo também há uma expectativa que faz parte deste Executivo da Camarário resolver. Estamos a estudar o problema porque
a simples rotunda que se fala talvez não seja a única solução, ou talvez a solução mais viável. A tipologia do cruzamento e da forma como ele está, aquele ordenamento, não facilita. Provavelmente temos que encontrar uma solução, além da rotunda, uma solução complementar. E é isso que estamos a estudar. É a questão dos semáforos, depois todo não resolve o problema, e portanto temos que encontrar uma solução técnica que seja adequada a todas as partes e que especialmente contribua para a segurança e o bem-estar das pessoas que se servem daquele espaço. Para além da questão do sacovão e também do acesso aqui da 109 junto ao Pico Doce, junto aqui a Jeitinho, também estamos numa fase de revisão, mas uma fase bastante avançada. Para já é projeto, mas esperemos que a realização seja a curto prazo. Uma palavra também que o Sr. Presidente já disse, a questão financeira. É público, a Câmara Municipal de Aveiro foi a primeira no país a candidatar-se e foi a primeira a receber o fundo de emergência. O fundo de emergência e de urgência. Era essencial e fundamental. E isto justifica o facto de este ano não ter havido uma delegação de competências para as juntas. Noutros anos houve delegação de competências, mas depois ela não se constanciou a delegação em termos efetivos, ou seja, foi dada em termos de liberação formal, mas depois uma liberação de competências sem os fundos associados, o seu efeito é enorme. E nós entendemos, este município entende, e o nosso Presidente tem dito publicamente, que um acordo é para cumprir. Todos os acordos que nós temos feito é para cumprir. Fizemos com os bombeiros no âmbito da proteção civil e acho que estamos a cumprir de forma regular, porque qualquer instituição, e as instituições públicas, seja a Câmara, seja a Junta de Freguesia, são pessoas de bem. E têm que ser exemplares e têm que ser as primeiras a dar exemplo de que cumprem aquilo que assinam, aquilo que se comprometem. É esta a nossa missão e a nossa obrigação. E, portanto, este fundo de emergência não serve para colmatar dívidas antigas, ao contrário que as pessoas pensam. Serve, como o próprio nome indica, e é o que está na lei, para fazer frente às situações de emergência neste período, entre setembro até abril, dentro deste período que a gente julga que o Fundo de Apoio Municipal estará concluído. Mas aqui tivemos uma preocupação, e é uma preocupação de algumas vias que são estruturantes em todo o Conselho serem contempladas neste fundo de emergência. Vamos abrir concursos nesse sentido para as principais vias. Eu não os posso dizer quais, porque estamos neste momento a identificá-las, face aos limites desse fundo de emergência, e que iremos efetivamente aproveitar para isso. Fizemos a proposta nesse sentido, o Governo entendeu e aceitou incluir neste fundo. Mas há uma garantia que é o seguinte: sendo o Fundo de Apoio Municipal e o Programa de Assistência aprovado, queremos ser os primeiros a apresentá-lo e estamos convictos que também será o primeiro a ser aprovado, que uma das primeiras coisas que queremos fazer é liquidar às juntas de freguesia as dívidas respeitantes às ligações de competências anteriores e que nunca foram concretizadas. São dívidas, as autarquias precisam, têm falta de recursos e assumimos esse dever, essa obrigação de liquidar essas dívidas, que trarão algum desafogo financeiro, mas para além disso estará uma verba ainda incluída, portanto, no orçamento, uma das grandes opções do plano para 2015, no sentido de uma ajuda complementar
às próprias juntas. Aliás, eu sou presidente da junta e os outros presidentes da junta aqui presentes têm feito reuniões com o Executivo no sentido, face à nova lei, das competências entre os dois níveis hierárquicos, entre os dois níveis de gestão autárquica, quais são as competências que podem estar num e noutros, de forma a gente completar para que as valetas, as árvores, os jardins, as estradas estejam como os cidadãos querem, exigem e têm o direito. Bem limpos, bem tratados e que sejam um espaço onde a gente se sinta bem. E é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos e também às instituições, que no caso do Centro Cultural, foram cardaradas, a CAD e outras foram penalizadas pela questão do centro cívico. A gente espera que compreenda, mas ele tinha que ser encerrado a nível de risco de segurança era elevado e nós não podíamos, face à nossa responsabilidade social, não podíamos de maneira nenhuma manter aberto de forma artificial aquilo que era perigoso para a saúde. Todos vós, bem-ajam e uma saudação muito especial à família do António Francisco António, que estará com certeza bem, onde esteja, e fique a sua boa saudade e a semente que ele deixou e o exemplo que deixou. Bem-aja a todos e muito obrigado. Aproximamos no final da sessão. Convido agora o Sr. Presidente da Junta a usar a palavra e a agradecer a todos quantos tornaram possível esta sessão. Bem, o meu primeiro agradecimento, como já comecei, é para a presença de todos vós. Muito obrigado por terem vindo. Permitam que destaque, sem descobrir, destaque a presença da Sra. Dona Magalhães, a quem eu vou entregar ao Parlamento. Quero agradecer à banda que nos brindou à chegada com números musicais. Quero-vos agradecer essa nossa participação e queria alguém que recebesse o Sr. Presidente. O Sr. Presidente, e obrigado pela vossa participação. Depois, tal como já agradeci ao Zé Manuel Alfredo, que é um trabalho que na edição do livro, e não peço-vos que no fim vamos entregar o livro a cada pessoa a sair. Também é o mesmo livro. Eu já agradeci ao Zé Manuel Alfredo, volto a agradecer ao Líder Luís, quero agradecer ao Sr. Padre Paulo Cruz, quero agradecer que se celebrou no dia 6, que foi o dia realmente do aniversário da freguesia, a missa de sufrágio dos altares. Agradeço também à EFA, que está aqui a fazer uma reportagem. Já saiu, mas esteve aqui a fazer uma reportagem desta sessão televisiva. Agradecer também a colaboração. Quero agradecer à ACAD,
a instalação que fez lá embaixo, que se chama a nossa Black Box. Eles, se quiserem, quando lá chegarem, podem explicar às pessoas o que é que isso quer dizer. Aqui, a nossa Black Box. E eu pedi-lhes que conduzissem as pessoas na visita à instalação. Eu convido as pessoas a visitarem a instalação que é feita, que a ACAP fez em homenagem ao Tosco. A instalação vai ficar aberta ao público lá embaixo até ao final do ano, para que as pessoas possam vir e visitar, convagar, portanto, não se vai desfazer, fica até ao final do ano. Também quero agradecer aos funcionários da Junta que nos prestaram, em todos os aspectos, uma colaboração inestimável na organização desta festa. E é tudo. Todos, muito obrigado pela vossa presença. A nossa Black Box. Tal como o Sr. David anunciou, assim se chama a instalação evocativa do Toshico, que se encontra patente no resto do chão deste edifício e que, mais uma vez, reforço o convite para não deixarem de visitar. Se não for hoje, pelo menos até ao final do ano, ou hoje, e repetirem. Também não posso deixar de frisar que no final da sessão vai ser entregue o livro que o Sr. David falou no seu discurso de homenagem ao Toshico. Para encerrar esta singela sessão, vamos agora ouvir mais um número musical interpretado pelo Alto Pedro de Araras, com arranjo de Miguel Rodrigues, que se chama Longe do Mundo. Antes de darmos início à nossa atuação, eu queria dizer que nos tempos que correm as associações culturais vivem grandes dificuldades para garantirem a sua subsistência. Por isso, à semelhança do ano passado, nós editámos um calendário que pomos à vossa disposição e que é uma coleção, está inserido na coleção de grandes compositores. O ano passado foi dedicado a Vivaldi, este ano é dedicado a Johann Sebastian Bach. Por isso, apelamos à vossa generosidade, para que comprem o calendário, são 2 euros a cada um, o pouco de muitos dá o muito de que nós necessitamos. Muito obrigado. Não posso deixar de agradecer o convite do Sr. Presidente a estarmos aqui, agradecer em nome do Grupo Coral São Pedro de Araras e vamos despedir-nos com Longe do Mundo. Na verdade, eu não sei se vais ouvir ou se estás aí ou não. Eu nem sei se compreendes esta oração, se eu para ti sou estranho ou estranha. Que o coração perdeu é ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu, longe do mundo, perto de ti. Peço conforto de quem eu fugi. Não dizemos adeus, mas sim até sempre, e deixamos um abraço amigo. Convido-vos a assistirem aos nossos ensaios à quinta-feira. Bem-ajam, boa semana, bom ano, bom Natal, se não nos virmos antes. Eduarda no sol.
perto de ti. Um agradecimento especial à família do nosso querido amigo Toshiko, sócio número 1 e fundador da ACAD, que acabaram de ouvir lá em cima. Eu, mais do que prestar qualquer tipo de palavra, foram ditas lá em cima, muitas e com muita qualidade. Outras estarão nos livros, terão oportunidade de certeza de ver. Eu gostaria, e mais do que poder dizer-vos ou fazer a visita guiada, como o Presidente da Junta falou, eu gostava de convidar cada um, da forma maior, mais respeitosa possível. É um local de homenagem, de lembrança, daí que gostaria até de convidar primeiro a família a poder abrir a exposição e a poder visitar, descobrir a instalação e a poderem visitar. Mais do que ver, mais do que poder observar, gostávamos nós, à ACAD, que cada um pudesse sentir e poder relembrar um bocadinho daquilo que foi o conhecimento e a interação que teve com o nosso Toshiko dos outros. Portanto, muito obrigado. Sim, faz favor. Por uma questão de espaço, não é possível ser feito por muita gente ao mesmo tempo. Por alguns momentos entrarão mais algumas pessoas para que possa pedir, que depois verão a razão do porquê. Está bem? Isso acaba por ser muito simples, numa conversa de café, digamos assim. Como acho que, de certa forma, como nascem todas as associações ou todos os projetos de vida, digamos assim. Éramos três amigos, era eu, o José Manel e o Nelson Oliveira. Eu um dia, já depois das várias atividades que nós tínhamos, um dia em conversa com as pessoas que eu tinha aqui, decidi mesmo, aí foi uma decisão minha, aventurar-me a criar um grupo de teatro de raiz, do zero. E numa das viagens que fizemos ao Teatro Nacional de Dona Maria II, um espetáculo que ainda hoje para eles, para os mais velhos, ficou na memória, que foi o Caminho para a Meca com a Inês Pinhós. E na altura, curiosamente, eu lembrei-me, porque não convidámos a Inês, nós não tínhamos padrinhos, para ela ser madrinha do grupo de teatro, e foi, e até hoje. Eu acho que, no fundo, quase todas as atividades que nós tivemos, de certa forma, foram quase paralelas, digamos assim. Muitas delas foram muito importantes, e algumas eu tive ligado a elas, outras não,
Mas o teatro sempre foi o fim condutor. Eu, para mim, o teatro nunca foi importante em termos artísticos, digamos assim. Isto não é uma companhia de teatro, nunca foi, é um grupo amador, eu sempre assumi como isso, apesar de que já teve aqui, depois de eu ter saído, já tiveram à frente na parte artística de atores profissionais e companhias, o que é ótimo para eles, naturalmente, mas para mim isso não era o mais importante. O mais importante, de certa forma, era ter um grupo de 10, 15, 20 jovens que se encontravam ao fim de semana e que tinham um objetivo comum. E, acima de tudo, e eu próprio senti isso, mas sentia neles que o teatro era importante em termos de formação pessoal. Por vezes não é muito importante aquilo que se fez ou que se construiu, mas é importante deixarmos qualquer coisa. Pelo menos, eu acho que a associação tem esse mérito, pelo menos as pessoas que passaram por aqui não ficaram indiferentes. Marcou-as. Eu penso que é um bocado, eu acho que o desafio neste momento é a continuidade. Mas eu espero daqui a 5, 10, 15 anos, 20, estamos aqui todos ainda, e que a cá tenha feito a continuidade e muito mais do que fez até agora. Eu penso que é perfeitamente possível. Acredito que sim.